seu nome é Jesus, incomparável Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro que venceu. A palavra do Senhor diz: aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mestre, pai, paizinho, meu amigo, meu melhor amigo, na intimidade que estamos aqui contigo hoje, ó Pai, cada um de nós tem uma maneira de te chamar no íntimo do nosso coração. Que suba a ti hoje, Pai, o nosso clamor, a nossa adoração, e que desça até nós a tua palavra, a tua presença. Sim, Senhor, que o Senhor esteja presente aqui nesta manhã, para que nós possamos te ouvir, te sentir e transformar as nossas vidas. Amém. Tudo não está preparado. Posso falar um versículo? Pode falar. Deixa eu te pegar aqui pra você falar. Deus amou. João 33, 32. Bem, vocês duas, juntos. No mundo, não, vocês vão sofrer, mas ter coragem. Eu venci o mundo. João 16, 33. João 16, 33. Você tem? Versículo? Tem? Então vem pra cá. Vem pra cá, vem cá. Fica aqui do meu lado. Você vai falar já já. Você tem versículo hoje? Tem? Eu sou o pão da vida. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Você também tem? Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Glória a Deus. Você também tem? Vem, Antônio. Olha pra lá. Vai. Pra todo mundo. Fala pra todo mundo. Seja forte e corajoso, nunca temes, pois o Senhor sempre estará ao seu lado. Josué 1:9. Obrigado, cara. Você também tem, Antonella? Então vamos lá. Bem alto, hein? Que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. 1 Coríntios 15, versículo 14. Glória a Deus. Vem, princesa. Pronto? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Glória a Deus. Pronto? Então vem. Esse é o meu mandamento. Ame uns aos outros. João 15:17. Eu queria que a gente ouvisse. Tem uma salinha, tá? Quem está com a gente pela primeira vez aí, que tiver com o neném, até 2 anos, a gente não tem geração pequeninos lá, mas tem aqui, nessa salinha ao lado ali, tem um tapete, tem um sofá, um bercinho, brinquedos, tem o Espírito Santo lá também. Ali você ouve o culto, você vê o culto, e seu neném fica à vontade lá, brincando enquanto você é ministrado. Amém? Está à sua disposição, foi feito com todo carinho aquele lugar ali. E eu queria, Léo, que você tocasse que vocês tocassem esse louvor que você colocou junto com o Passeia, a casa. Eu queria que você tocasse porque esse louvor fala um pouco, né? E eu creio que a gente já está ministrado através da adoração, do louvor. Mas eu queria que você trouxesse isso porque
É lindo o agir de Deus em relação àquilo que Ele entrega para a gente. E no último culto eu disse que a gente, no interno, consegue ver isso mais fácil, porque a gente está nos bastidores de tudo isso. Mas a partir de agora eu creio que a cada domingo ou a cada dia que a gente estiver juntos, como igreja, na presença de Deus, eu quero que vocês também participem dessas jesuicitências, dessas conexões que Deus faz para mostrar para mim e para você que Ele é que governa, Ele é que faz. Não cabe a nós aquilo que é celestial. Tem um dono. O céu tem um dono. O céu tem um dono. Então, eu queria que você escutasse isso. E se você tem alguma distração, feche seus olhos para que você possa ouvir mesmo com o coração. Pode ser só o que você trouxe, Léo, dentro do último louvor, esse louvor profético que Deus entregou ao Micael e que a gente toca todos os cultos. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Repete esse último, Léo. Descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado. Glória a Deus pela vida de vocês. Descansarei, porque eu sei que tu és Deus. Descansarei porque sei que tu és Deus. Se tem algo que nos paralisa, eu penso que é uma das coisas, o cansaço. É a gente tentar viver de forma espiritual sem entender as coisas espirituais. É tentar ainda viver na presença desse Deus Todo-Poderoso, e a gente vai ver exatamente isso hoje, de um Deus onipotente, um Deus que pode fazer todas as coisas, mas eu não consigo confiar, eu não consigo descansar. Pastor, o culto passado, eu sou morada do Espírito Santo, como aquilo mexe com a gente, como eu preciso buscar, edificar e reconstruir, esse foi o tema do último culto, reconstruir esse altar, essa morada, essa casa, dentro de cada um de nós. A gente precisa buscar isso de todo o nosso coração, e isso gera e precisa gerar dentro de nós esforço. Não é da noite para o dia. Quando a gente recebeu do Senhor, como Ele fez com aquele povo cativo durante 70 anos, Vitor trouxe 44, eu 37, você na tua idade, que você ficou cativo. A Bíblia fala que em trevas a gente vivia antes de entregar a vida a Jesus e começar a buscar e entender. Por isso que entregar a vida a Jesus é o início. Ali eu não tenho, porque a salvação é algo como a eternidade é. O hoje, o ontem, o hoje e o amanhã se confundem em um tempo só. Então a salvação está diante de nós, está, eu penso muito assim, na nossa mão, e a gente precisa fechar essa mão e segurar em confiança tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, para que no final eu ainda continue com a salvação na minha mão. É algo que Deus nos proporcionou. Então a salvação, sim, quando abre ali, eu entendo e entrego o meu coração ao Senhor para que Ele mexa, balance, sacuda a minha vida. Eu estou dizendo assim: Senhor, eu quero viver dessa maneira, me ensina. E aí a gente vai entendendo esse processo da nova vida, do nascer de novo, de se humilhar, da gente se entregar e passar por situações que o próprio Deus, como Filho encarnado, Jesus, Ele passou.
Então muitas vezes a gente não consegue compreender na forma humana por que Jesus precisou passar por tudo isso. Gente, podia ser Ele que fez tudo, Ele que bolou esse plano, Ele que projetou, decretou, Ele que escreveu e determinou. Podia ser tudo diferente. Jesus podia ter vindo sem dor, ter ido embora sem dor. Ele podia ter vindo realmente para reinar como o povo de Israel esperava. Não precisava aquele povo que tanto adorava a Deus ser levado cativo, como a gente viu no culto passado, para depois ser de novo como Deus levou, Deus traz. E aí a gente vai entendendo esse comando de Deus, de um Deus todo-poderoso, onipotente. Mas por que aquela turma, e hoje a gente também vive dessa maneira, reconstruindo dentro de nós esse altar, reconstruindo essa morada, mas sem descansar, sem confiar? Por que tantas vezes diante de situações, gente, que muitas vezes a gente já passou, tem coisas que não são novas, tem desafios acontecendo hoje na tua vida que não são novos, você já venceu outros parecidos, mas parece que uma falta de esperança, um medo, um receio, talvez porque mudou alguma coisa, ou pessoas, ou lugares, e aí a gente começa a ficar, eu creio, distraído, justamente com as circunstâncias, assim como Pedro afundou. Gente, Pedro desceu do barco, o milagre já foi ali, e ele pisou na água. O milagre já está aí. A gente fala de Pedro andando, não, Pedro antes de andar, ele desceu do barco. Você desceria? A sua fé diante de um barco daquele, olhando um Jesus, dizendo: se é o Senhor, dê uma ordem. Eu creio num Deus todo-poderoso que pode me fazer pisar na água e andar sobre ela, porque o Senhor está assim. O Senhor está me mostrando que isso é possível, e eu creio, me dá essa ordem, autoriza. Diga ao mundo espiritual que isso é possível, porque no natural não é. E aí a gente fica tentando viver no natural as coisas espirituais sem ser espiritual, sem crer, sem entregar, sem passar por esse processo daquele barquinho antes numa tempestade, com medo. Gente, talvez o barquinho da nossa vida. Mas aí esse todo-poderoso, esse Jesus que em outra ocasião estava dormindo, enquanto aqueles homens estavam com medo. Pera, como assim? Se está tudo decretado sobre a minha vida, se hoje eu sou esse altar, se hoje o Espírito Santo, Deus todo-poderoso, onipotente, soberano, El Shaddai, Ele fala que pode morar dentro de mim, que vai andar comigo, que vai ser comigo em todos os lugares. O que falta? O crer. O que falta na gente é a gente se colocar para que a gente tenha experiências, porque muitas vezes sem a experiência, e aí eu creio nessa Santíssima Trindade, onde um Deus Pai que governa tudo no reino, tudo ali está sobre as suas ordens, os anjos, mas aí Ele envia Jesus à terra para que a gente entenda ali na forma carnal, visual, um homem sim, que deixou de ser Deus, se humilhou, abriu mão de ser Deus, falou: eu vou ser como vocês, eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou me humilhar, para que vocês possam entender que é possível. Por isso Jesus em Lucas diz: aquele que crê, tudo é possível. Mas aí a gente mistura um pouco isso sobre tudo é possível que eu quero, então vamos. Não, tudo é possível ao que crê na palavra. Tudo é possível ao que crê naquilo que está decretado sobre a minha vida, sobre a sua, sobre as nossas famílias e gerações. É isso que a gente precisa crer, não é crer que eu posso. Existem propósitos em tudo que é da parte de Deus, para que o nome dele seja glorificado. A gente viu que nem as nossas orações, se for para mim só, elas não vão ser recebidas pelo Senhor. Porque Deus não é um pai que a gente chora e ele bota uma chupeta na boca. Deus não é um pai que talvez nos dias de hoje chora e a gente recebe um iPhone para brincar. Deus não é um pai que a gente chora ou esperneia e ele fala: o que você quer? Calma, não chora não. Não chora não, que você vai atrapalhar os anjos, os vizinhos aí do lado. Não chora não. O que você quer que o pai faça? Papai, eu quero o seu telefone. Papai está trabalhando. Calma. Toma.
Deus não é assim, gente. Deus não é assim. Pelo contrário. Pelo contrário. Aqueles que tentaram barganhar com Deus, aqueles que tentaram ganhar de Deus no choro, no esforço, sabe, no chilique, eles não conheceram Deus. Porque Deus nos chama para andar e nos dar esse privilégio de andar com eles para mostrar que Ele é Deus. Eu passo a confiar, se não for por ouvir, se não for por determinar ao meu coração que isso que está sendo ouvido, isso a partir de agora eu creio. A partir de agora eu vou determinar que tudo isso eu vou experimentar em obediência, em prática. Por isso Jesus fala, aqueles que praticam serão como os sábios, que vão construir a casa na rocha. Mas aqueles que não praticam, ele está falando de obediência, gente. Aqueles que não praticam estão construindo a casa na areia. Virão ventos e tempestades como a outra, mas aquela casa vai ruir, aquela casa vai cair, aquela casa vai desmoronar. E ele está falando da gente, ele está falando desse altar, ele está falando de nós nessa relação que ele nos chamou para termos com ele. Mas essa confiança, e aí hoje, tudo que a gente vai ouvir é justamente sobre esse processo no qual ele nos chama, culto passado, para que ele venha habitar em nós e nós passarmos a ser agora a habitação do Deus vivo. Por onde eu vou, eu estou representando Deus, embaixador do céu. Por onde eu vou, a glória do Senhor é manifestada. Por isso lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, coloca aí para mim, 2 ou 4, 2. O chamado de tudo, o pai da fé, o pai da fidelidade, o pai da constância, o pai da firmeza, o pai da lealdade, o pai da fidelidade. Isso é fé no hebraico, emuná. Então quando ele chama, e Abraão é o pai da fé, de andar com Deus independente de qualquer situação, a ponto de pedir o filho, eu te dou meu filho. Eu te dou meu filho. Pega Isaac, leva Isaac, gente. E é tão impressionante, porque quando ele leva Isaac, ele não acha que Deus não ia deixar ele sacrificar Isaac. A Bíblia fala que ele tinha certeza que ele ia sacrificar Isaac, e que Deus depois ia ressuscitar Isaac. A fé dele passa por aquilo que ele precisava fazer, era depois. A constância dele e a confiança dele em Deus, num Deus todo-poderoso, que não faria mal a ele, é que você está me pedindo isso, mas eu sei que eu vou te dar e você vai me devolver. Porque é uma promessa. Isaac é o filho da promessa. E aí a Bíblia nos fala, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. O chamado não é só para que o Senhor possa nos abençoar. O chamado é Deus falando assim, você vai fazer parte do reino, eu sou o Todo-Poderoso. Se coloca em humildade, porque além de eu abençoar você, eu vou pegar você e vou fazer você um instrumento meu para abençoar outras pessoas. Por isso que passa por nós, por isso que a gente vai vendo justamente Deus trazendo pessoas que não frequentavam, pessoas que não viviam dessa maneira. Posso trazer, hoje não, mas em outro dia o Vitor, porque a mãe do Vitor está aqui. Mas também posso trazer qualquer exemplo de cada um de nós, de como a gente vivia. Aí Deus agora nos chama e diz assim, eu vou te abençoar, mas a bênção que eu vou colocar sobre ti precisa sair também de ti. Eu dou e eu pego. Por isso o autor e consumador da nossa fé, o escritor aos Hebreus diz, ele entrega, ele coloca, ele começa a nos usar para nos enviar, para que a gente possa ser um bom testemunho, e aí eu me torno essa morada. Mas é interessante, hoje a gente vai para esse ponto, vai andar mais, a nuvem está andando, e a gente vai seguindo essa nuvem, quando Deus entregou também sobre proteção, sobre a gente descansar. E quando eu orava em relação a isso, Deus me falava que além da gente ser a morada dele, a gente precisa morar nele. Aí eu entendo o Deus que faz e o Deus que cobra. Eu entendo o Deus que faz por um propósito que é nos trazer para perto dele.
Não é que ele vem fazer morada porque ele precisa de morada. Ele vem fazer morada para ficar perto da gente. E quando a gente é morada de Deus, ele está fazendo isso para que a gente também fique perto dele. Mas por que eu preciso ficar perto de Deus? Para conhecer Deus. Antes de conhecer biblicamente Deus, talvez todos nós dizíamos: eu creio em Deus. Eu acredito em Deus. A gente não passava, talvez, de um religioso. De dizer, como Jesus dizia aos religiosos, que eles falavam o que não viviam. Falava de um Deus que a gente não sabia história nenhuma. Hoje, infelizmente, justamente por conta da gente não ser ministrado, a gente se diz cristão sem conhecer Cristo. Gente, no racional aí, por favor, quem estiver no espiritual, vem para o racional um pouquinho, depois a gente volta. Qual é a lógica de eu dizer, eu sou cristão? Então me fala de Cristo. Jesus? É. O que você quer saber? Me fala dele. Gasta 10 minutos falando de Jesus para mim. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero viver esse cristianismo. Só que muitas vezes a gente não para entender justamente essa manada, que não é o rebanho, mas uma manada também que vai se distanciando, confiando em si próprio, dizendo que sabe algo que nem imagina o que é. Porque se a gente parar para pensar, dentro de tudo que a gente está vivendo hoje, a gente não imaginava tudo isso. Quando é que você imaginava que eu, por exemplo, ia me tornar um pastor de ovelhas? Gente, eu não estou vivendo um sonho meu. Isso é um projeto de Deus. E quando Deus nos coloca dentro do projeto dele, deixa eu te dizer, vai ser o seu maior sonho. Porque a gente não é capaz de sonhar o que Deus tem para a gente. Por isso que quando Paulo fala aos Efésios, ele diz que Deus faz infinitamente mais do que tudo que você pode pensar ou pedir. Ele vai além daquilo que a gente já conhece. Por isso que ele, falando aos Coríntios, ele fala: olhos não viram. Olhos não viram. Pensa em tudo que você já viu. Deus está falando, não é isso. Aí ele te leva para um outro lugar. Tudo que os seus ouvidos ouviram. Uau, já escutei muita coisa. Muitos testemunhos, meus, por exemplo. Não é isso. Ah, mas espera, o meu coração, deixa eu te dizer, pastor, você não conhece meu coração vai longe. Meu coração vai muito mais além, igual você está dizendo, do que os meus olhos e os meus ouvidos. Aí Deus vai nesse lugar também e diz assim: e nem tem ou penetrou no coração dos homens, do ser humano, o que Deus preparou para aqueles que o amam. É lindo. Não existe. Então esse chamado é para que a gente venha a entender assim: eu preciso, me jogar. Eu preciso, sabe, eu não posso ficar com medo, porque é tão baixo, é tão pequeno esse pulo para a gente viver o céu, e a gente fica olhando de lá e não consegue entender, imaginar, e olha para o lado e fala: não. Chega ao ponto de dizer: cuidado, se você for para gerações, eles vão fazer uma lavagem cerebral lá e você vai virar crente. Vai fazer, sua cabeça está imunda, cheia de pensamento horroroso. Como é que não tem que lavar seu cérebro? Como é que não tem que dar uma, né? O Rick sabe o que eu estou falando, um solupão, LM, né, Rick? Tem uma sujeira aí dentro que não sai no sabão não, gente. Aí a gente quer ir numa aurora com Deus e sair de lá e achar que abre a porta de casa e mudou tudo. Pastora, acordei 4 da manhã. Fui para essa aurora aí que vocês estão falando. Eu acreditei nesses milagres que vocês contam. Eu vi a mulherada chorando lá, eu quase chorei, para falar a verdade. Mas eu ainda não estou assim. Cheguei em casa acreditando que eu ia chegar e meu marido ia estar me esperando com café da manhã, um sorriso, um buquê de rosas e chocolates.
E eu cheguei, tinha um bilhete dizendo, fui jogar bola. O que está acontecendo, pastor? Não adiantou nada eu ir para a Aurora. Aí, eu escuto Deus falando assim, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Não se preocupe. E vou fazer de ti uma bênção. Calma, esposa e marido. Calma. Sabe por que você tem que ter calma? Aleluia, isso tem que ser muito no espírito. Porque se tratar entre vocês não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. O tempo todo a gente vai estar conhecendo um ao outro. Porque teu casamento muda. Hoje eu nunca imaginei, gente. Eu sou casado com uma avó. Não, vocês não têm ideia. Talvez alguns aqui até já são. Mas a maioria, eu não sabia o que era ser casado com uma avó. Onde é que pode tocar numa avó, gente? Como é que dorme agarrado com uma avó? Antes eu dormia de um jeito com a minha mulher. Quando ela virou vó, eu falei, será que eu ainda posso... Sabe, aos casais aqui, nós estamos em adultos, o conchinha, né? Cada um dorme de um jeito com a esposa. Falei, será que pode? Deus, é permitido isso? Como no dia que ela foi ordenada. Ela foi ordenada pastora. Você já dormiu com uma pastora? Que lugar na pastora é tão santo a ponto de você não poder tocar? Eu não sabia. Aí eu fiquei lá, Senhor, agora tem uma pastora do meu lado. Como é que é isso? E de outras muitas maneiras, o seu casamento vai estar o tempo todo em transformação, gente. Antes de filhos, com netos. De várias maneiras, a nossa vida ela vai sendo levada, e eu entendo isso justamente nessa eternidade que Deus nos dá, no chamado de estar com Ele o tempo todo, porque é muito dinâmica a nossa vida. O nosso dia a dia acorda cada um de um jeito, cada dia de um jeito, problemas que vêm, que vão. Mas em tudo isso a gente tem que sempre lembrar e guardar no nosso coração um Deus soberano, onipotente, o Altíssimo. E quando orando eu perguntei e conversando com Deus, eu disse, ok, Senhor, a gente é tua morada, mas nós precisamos também morar em ti. Eu preciso disso biblicamente. E Deus nos levou em algo que talvez você saiba de cor, mas hoje a gente vai mastigar muito. E esse muito é só até meio-dia. Brinca. Salmo 91. Salmo 91, versículo 1. Diz assim, e talvez você saiba de cor. Que versão que está aí? NVT. Glória a Deus. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou ler em outra versão, tá? Para você pegar as duas. Uma com seus olhos e outra com seus ouvidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Presta atenção agora. Você fez do Altíssimo a sua morada.
Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Olha o 11. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Até o 12. Esse salmo fala para a gente sobre um lugar que a gente precisa estar, versículo 1. E fala também sobre a gente na morada do Altíssimo. Fez do Altíssimo a sua morada. Eu sou morada do Altíssimo e faço do Altíssimo a minha morada. A gente não só é a habitação, mas a gente precisa habitar. O processo no qual o Senhor nos chama para nos dar essa proteção de que nada vai nos acontecer, de nos guardar, da gente estar protegido pelos anjos, as suas ordens. Coloca Salmo 103, versículo 19. 103, 19. Exato. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono. Olha o Todo-Poderoso, El Shaddai. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono. E o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Quando o Senhor nos chama e quando Ele é a nossa morada e nós nos tornamos a sua morada, a gente começa a ter um endereço só. As ordens do Senhor, no qual Ele dá aos anjos, a gente acabou de ver, é para que esses anjos nos guardem. E a forma mais clara de ver isso biblicamente, Jó, a gente viu isso também, capítulo 1. Quando o próprio diabo diz: você está falando de Jó, um servo temente, um homem reto, mas você cercou Jó e as suas coisas, eu não consigo acessar ele. Olha o que é o guardar de Deus. Eu não consigo acessar ele. Mas concorda que dependendo da confiança que nós temos nisso, ou do tanto que eu creio, até o barulho de fora, sabendo que dentro eu estou guardado, pode te trazer medo. Talvez a gente esteja em casa, e uma tempestade muito grande do lado de fora, um barulho, trovão, vento, batendo janela, e você está guardado. Mas como é que está lá fora, gente? Uma guerra. Como é que está o mundo? Como é que está o mundo? Sendo destruído, gente. Mas eu creio, e você precisa crer, que nós estamos guardados e cercados. Se eu não crer nisso, se eu não buscar e não colocar o meu coração, se for necessário, Senhor, nos dê experiência sobre isso. Se eu não creio, eu lembro quando na Bíblia um homem chega para Jesus e diz: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Eu não consigo chegar nesse ponto, eu não consigo, sabe? As pessoas contam os testemunhos, pessoas que eu passo a conhecer que mudaram tanto de vida, mas que eu não consigo achar que isso pode acontecer comigo. Termina essa frase dizendo: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu estou vivendo, sabe, com medo, eu não sei o dia de amanhã, está tão difícil. Me ajuda na minha incredulidade. Porque existe uma promessa sobre cada um de nós. Mas até a fé, e Jesus quando nos chama, Ele também fala: ei, e Ele fala para aqueles caras, e talvez para alguém aqui hoje: a sua fé está pequena. A sua fé está pequena. Aí eu vou para Paulo, quando Paulo fala: a fé vem pelo ouvir. Ouvir as boas novas sobre Cristo. Por isso que a gente ouve um testemunho e você fala: uau, legal, meu, olha como eu estou saindo, agora eu vou conseguir. Porque isso é fé, é uma fidelidade. Aí agora Deus colocou fé em ti,
mas ele também vai precisar da tua fidelidade. Então agora ele vai te mostrar e te ensinar para te guardar o que você deve fazer. Por isso que muitas vezes, gente, Deus vai dizer não para a gente, e talvez seja o melhor sim da parte de Deus que você já ouviu. Ele é não só no seu coração, porque você quer ser ainda o birrento. Você quer ser ainda, e eu também, o teimoso. Jesus, mas por aqui é mais rápido. Eu preciso ir até aquela mesa. É só você estender ali, me leva até ali. Só que para você ser uma bênção, Jesus precisa te pegar aqui, te levar aqui, passar por aquela porta, dar uma volta, ir lá para chegar na mesa. Mas a gente, na nossa teimosia, pode deixar, eu sei. Aí você dá um passo, já cai uma luminária. Você dá outro, o pé já afunda. Não era o lugar. Nesse lugar nosso, na nossa teimosia, não existe proteção. Eu estou andando sozinho. É como um menino que você solta a mão numa praia. Isso para mim é tão claro. Por isso eu uso sempre. O dia que eu vi um menino perdido na praia, na hora, Deus ministrou na minha vida dizendo, é assim você distante de mim. O menino olha para uma multidão, ninguém serve, ele quer o pai, gente. Pode chegar o mais desconhecido que for, vai falar, vem cá, filhinho. Ele está desesperado, porque ele se perdeu do pai, da mãe, na figura humana. E assim a gente é. Porque essa proteção, essa sombra, por isso ele diz no versículo 1, e a gente vai entender isso, quando ele traz justamente esse processo onde Deus, nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando eu vou entendendo sobre Altíssimo, vamos lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 19. Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 19. Gênesis 12, o chamado de Abraão, a gente viu 12:2. Gênesis 13, ele separa Abraão de Ló. E aí ele chama, e a gente vai ver algo em relação a esse Altíssimo, que o salmista diz e que hoje a gente precisa também habitar. Começa assim. Volta no 17. Quando Abraão regressava depois de derrotar, teve luta, gente? Vocês podem participar, amém? Alguém disse, enquanto eu não estava aqui, que tinha que ficar caladinho? A reverência não é ficar calado, não. A reverência é prestar atenção. Mas vocês podem dar glória. Alguém pode dar glória a Deus agora? Eita, aleluia. Nós vamos falar de anjo hoje também, tá? Cada glória, eu penso que se tiver anjo lá, saindo ali pela BR, quando você dá glória, o anjo fala assim, escutei um glória. E o anjo vem para cá. Eu creio nisso. Se você não crê, vai orar. 14:17. Quando Abraão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, desde o início, esses homens, e aqui representa Jesus, ele traz para a gente quem é Deus. O mesmo que o salmista diz e o mesmo que nos guarda hoje. O mesmo que a Bíblia vai dizer o tempo todo sobre o El Shaddai. E ele fala, e aqui já pega mais uma parte para a gente ser ministrado. Ele abençoou Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo. E aí ele traz as características desse Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Olha agora, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Olha quem lutou por ele. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Dízimo é antes da lei. Cuidado com as mentiras do mundo ainda sobre você, dizendo que dízimo é lei, se a gente não vive na lei, então não precisa, Isso é antes da lei, é o início de tudo, o pai da fé, da fidelidade, da lealdade. Crendo que foi abençoado, porque Deus lutou, porque Deus guardou, porque Deus é o Altíssimo. Se tudo vem dele, eu vou devolver. O início de tudo já mostra isso para a gente.
Que proteção é essa que nós queremos, sendo que, no fim das contas, fui eu que fiz? Que proteção é essa de um Deus Altíssimo que luta conosco, que nos dá a vitória, como a gente viu somente nisso, mas o tempo todo a Bíblia vai falar, toda a vitória do povo de Israel tinha a mão de Deus. Toda a vitória do povo de Israel, toda a vitória nossa hoje tem a mão de Deus. Por isso, experiências e testemunho de lutas que nem aconteceram. A gente vai ver hoje, por exemplo, um anjo do Senhor, que através de uma guerra do povo mais poderoso, os assírios, invadindo a pequenininha Judá ali, e Deus envia o anjo dele, e esse anjo, a Bíblia diz que só esse anjo matou 185 mil soldados da Síria. 185 mil, um único anjo. Para eu entender que eu estou protegido, eu não posso esquecer, e quero trazer isso para vocês, sobre o inimigo da nossa alma. Satanás e os demônios. Biblicamente falando, a Bíblia diz que ele é tão astuto, que os seres criados, e eles são eternos como a eternidade, anjo não morre, anjo não se reproduz, eles já estão determinados, Deus os fez para dar ordens, para nos guardar. Pastor, então existe anjo da guarda? Nós vamos ver que não. Nós não temos, cada um de nós, um anjo da guarda. Nós temos anjos daqueles que temem ao Senhor, que amam o Senhor. A Bíblia fala que Deus dá ordem a anjos para nos guardar em situações, em momentos. Mas nós não temos um guarda-costa, gente, como um anjo. E a Bíblia vai falar também sobre uma adoração a anjos. Porque o escritor aos Hebreus, ele traz, capítulo 1, se eu não me engano, a gente vai chegar lá, que o Filho, a nossa aliança hoje, Jesus, é muito maior que os anjos. Sobre os anjos, a gente vai ver mais de 300 vezes, 300 e poucas vezes, na Bíblia, sobre o trabalhar dos anjos sobre a nossa vida, sobre como os anjos operam. A gente vai ver Jacó, por exemplo, vendo uma imagem, subindo e descendo numa escada. A gente vai ver situações onde Sara, por exemplo, ri diante de um anjo que falou que ela estaria grávida, que ela ficaria grávida, que era uma promessa do Senhor. Sara riu. Aquilo humanamente era impossível, mas na hora que era para crer, na hora, e depois ela fala, eu não ri, e o anjo tem uma conversa ali séria, um anjo. A gente vê Ló, quando está em Sodoma, Deus envia anjos. A gente vê Maria, a graciosa Maria, quando ela recebe a missão de receber Jesus, quem visita Maria é um anjo. Quando ela volta de visitar Isabel, um anjo vai estar com ela ali. José, através de um sonho, não acredita naquilo, quer abrir mão, porque esse é um problema para ele, aparecer Maria grávida. Quem aparece para ele? Um anjo, Gabriel, dizendo, fique calmo, isso é um projeto de Deus. Deus achou graça nessa mulher chamada Maria, e ela vai dar luz a um menino chamado Jesus. Foi um anjo. A gente vai ver o tempo todo anjos falando com Paulo, não viaja para cá, não viaja para lá. A gente vai ver anjos respondendo Cornélio em Atos capítulo 10, por exemplo. Quando a oração dele, o anjo vem e fala, as suas esmolas e as suas orações foram atendidas no céu. Deus me deu ordem para executar na terra. A gente vai ver Daniel recebendo, depois de um jejum, um anjo dizendo, a gente brigou, já era para você ter recebido. O que você estava colocando em oração já era para você ter recebido. Não precisava de 21 dias, mas a gente estava numa guerra espiritual para que isso fosse entregue a ti. Então os anjos, eles foram criados por Deus dentro de uma limitação, porque são seres criados, para executar ordens de Deus, como um exército de Deus, a nosso favor. E o que eu quero lembrar a você, para que você já entre nesse lugar de proteção, porque o inimigo da nossa alma, o diabo, por mais astuto que ele foi, esses anjos que viviam e estavam diante de Deus no céu, ele convenceu, a Bíblia diz, 1/3 de anjo. A Bíblia diz que ele convenceu 1/3 de anjo. E de repente a gente quer, na nossa inteligência, ficar guardado sozinho de um inimigo que convenceu 1/3 de anjo. Se a gente não crê nem que no que está escrito,
Como é que a gente quer disputar ou trazer na nossa força aquilo que o diabo está fazendo, as tentações que o diabo coloca na nossa vida, como foi em Jesus. E quando a gente vê em Mateus 4, o diabo tentando Jesus com o Salmo 91, pula que deu ordem aos anjos para te guardar. O diabo usa Salmo 91, esse que a gente está lendo. Pula porque está escrito. E aí Jesus, dentro de um contexto bíblico, não é um versículo, Jesus fala, não tentarás o próprio Deus, não coloque Deus à prova. E aí a gente vai entendendo que esse, que é o inimigo da nossa alma, esse que a gente precisa ficar vigilante, esse que a Bíblia fala lá, Paulo escrevendo aos Efésios, veste uma armadura, esteja vigilante, forte no Senhor, levanta o teu escudo, a tua espada, vai ter luta, vai ter guerra, mas de todo, gente, hoje nós estamos do lado de 2/3 de anjo. Nós lutamos junto com 2/3 de anjos. O nosso inimigo, ele tem 1/3 de anjo. Então, se você for racional, quiser números, a gente está do lado de um Deus altíssimo, de um Deus onipotente, de um Deus que já determinou tudo. E a gente vai ver isso, por exemplo, em Apocalipse 9, quando João, diante de tudo que ele teve de visão naquela ilha, Atos 19 mostra o anjo mostrando para João, e João ajoelhando diante do anjo. Ajoelhando diante do anjo. Coloca aí, Apocalipse 19, capítulo, talvez 10, versículo 10, 19, 10. Volta no 9. E o anjo me disse, vamos no 1, isso é lindo demais, vamos pegar o contexto. Depois disso, olha a visão, estamos terminando Apocalipse 19, chegando no 22 final. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. Olha o final disso, gente, clamando, aleluia. Salvação, glória e poder pertence ao nosso Deus. Isso já é o fim, gente. Isso já é a resposta que a gente tem para que a gente se torne vitorioso. Já está tudo determinado, tudo vai acontecer, a eternidade, a gente está só num processo dela. E o final é isso que vai acontecer. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta, o diabo, que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato dos seus servos. 3. E mais uma vez as vozes ressoaram, aleluia. A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, disseram, amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia, louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante a um som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões, aleluia. Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremos-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento, aleluia, do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Somos nós a noiva, amém? Diga para a pessoa do seu lado, você é a noiva. Diga assim, nós somos a igreja, a noiva. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isso, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Agora, tremeu tudo, João assistindo tudo isso, tremeu tudo. E a Bíblia fala, então caí aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo, como você. E os seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore, olha o que Jesus disse ao diabo. Adore somente a Deus. Pois o testemunho a respeito de Jesus, olha que lindo, gente, é a essência da mensagem revelada aos profetas.
Oh, como Deus ia amar uma salva de palmas agora a Ele. Meu Deus. Gente, isso é lindo. Se a gente não se colocar para entender todo esse processo no qual está tudo escrito, então quando ele traz o Altíssimo, Salmo 47:2 diz: pois o Senhor Altíssimo é temível, tremendo, em outra versão, é o grande rei sobre a terra. É o grande rei sobre a terra. Quando ele traz, Salmo 91, versículo 1, ele traz a sombra do onipotente. Onipotente é o Todo-Poderoso. Vamos lá, Lucas, capítulo 1, versículo 35. Sai do 26, vamos pegar o contexto. 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Precisava se cumprir, era isso. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande, olha agora, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Olha o projeto perfeito. E ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Então ele chega para Maria e diz: Maria, você foi escolhida por Deus para um projeto perfeito que está vindo lá desde o trono de Davi, lá desde Abraão, lá desde a fundação do mundo, e Deus encontrou favor em ti. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero que você fale algo. Diga assim: Senhor Jesus, encontra favor em mim, que eu possa participar, Jesus, dos teus propósitos e desse projeto que eu creio é perfeito. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então a Bíblia fala que esse Deus onipotente, todo-poderoso, precisava disso, encontrou favor em Maria e entregou em Maria a promessa de Jesus, o libertador. Agora, se tudo é dentro de um projeto, o antigo é justamente a sombra do novo, da nossa aliança, que é a luz. Vamos lá em Êxodo 6, para a gente entender o Deus todo-poderoso, o Altíssimo, o Onipotente. Versículo 1, Êxodo 6. Êxodo capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra: Então o Senhor disse a Moisés. A gente está falando de Jesus, a palavra, o verbo que se fez carne, aquele que vai nos libertar. Vamos lá nessa libertação, Velho Testamento. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, representava o inimigo, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, olha o projeto, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Olha o projeto. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido, com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito.
Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. O tempo todo que a gente vai lendo, o tempo todo que a gente vai conhecendo tudo isso, a gente vai vendo um Deus que, independente de pessoas, porque tentou uma aliança com Noé, tentou uma aliança com Adão, e a gente vai vendo que a natureza humana, aquilo que a gente falha, Deus não para o projeto e fala, vou resetar e vamos embora, porque vai acontecer. Então, quando eu me coloco para ser não só abençoado, mas para ser essa bênção, eu estou me colocando para dizer, Senhor, assim como foi com todos esses que a gente está ouvindo, assim como o Senhor achou graça em Maria, acha graça em mim, Jesus. A Bíblia fala que aqueles que estavam, e por isso a gente está lendo tudo isso, de um Deus poderoso que conhece, esquadrinha o nosso coração, um Deus que sabe a motivação que a gente faz as coisas. Não adianta, a gente não vai enganar o Senhor, gente. Não adianta você rir para alguém se o que você está pensando daquela pessoa não reflete o seu sorriso. Não adianta a gente tentar ser quem a gente não é. Não adianta a gente fingir e ser de mentira. O chamado para o Evangelho é justamente quando Moisés disse, Senhor, mas eu... E o Senhor falou, eu te conheço no que você tem de pior, mas eu só quero que você me obedeça, vai. Ele treme todo e disse, eu vou até Faraó, vai. Deixa eu te dizer, e eu já disse para ele não acatar o que você está dizendo. Gente, dá vontade de falar, Deus, você está de brincadeira. Você está me mandando dizer o que você já botou no coração dele para não fazer? Eu não vou participar disso não. Vou não. Renozinho, vem cá, você vai enxugar aqui. Mas você vai enxugar e vai brotar água. Vem enxugar. Você vai falar, pastor, não vou não. A não ser que você confie. A não ser que você saiba que dali Deus está fazendo algo. A não ser que você creia não no que você precisa para hoje, mas no lugar que você quer estar na eternidade. Se os nossos olhos, quando Pedro fala assim, se a gente enxergar só o que está ao nosso redor, gente, a gente vai andar para onde? Quando Deus coloca aquela nuvem para guiar aquele povo, era para que eles não olhassem o que Deus estava fazendo para tratar aquele povo, para tirar de dentro de cada um de nós a escravidão que está dentro da gente. Eles saíram do Egito, mas eles ainda pensavam como o Egito. Você pode estar na igreja pensando como o mundo. Sim ou não? Sim. E aí naquele tempo Deus fala, os obedientes ia ser muito mais rápido, mas tinha os desobedientes, tinha os teimosos. E aí Deus fala e vai trabalhando e vai levando, podia ser rápido dali até aqui, mas Deus pegou e teve que andar com aquele povo 40 anos. 40 anos. A gente é que bota o tempo para as coisas acontecerem na nossa vida. Não coloque isso mais na conta de Deus. Deus está demorando. Deus não demora, gente. O Todo-Poderoso demora? Para pensar. Será mesmo que o Altíssimo, o Onipotente, aquele que nos protege, que nos guarda, que faz e está fazendo e vai fazer todas as coisas na nossa vida, será mesmo que Ele demora? Você acha que eu podia estar aqui hoje com 2 anos de convertido? Quem era eu com 2 anos de convertido? Eu poderia estar aqui? Aí de repente a gente quer viver algo espiritual sem passar justamente por aquilo que Deus vai fazer com que a gente venha a crer, através de experiências, de ouvir testemunhos, mas eu preciso não só ser a morada de Deus, mas também morar no Senhor. Eu estou falando de presença. Eu preciso, quando Josué é escolhido, por exemplo, Moisés saía da tenda do encontro, acabava Deus de falar com Moisés, Moisés saía do tabernáculo, e a Bíblia fala que Deus olhava e continuava lá um carinha, guerreiro, um homem de luta, chamado Josué. Quero mais, eu quero mais. Aí a gente lê e fala, Moisés, Deus pega, Moisés, até aqui você veio, vou precisar levantar outro homem. Deus já estava de olho em Josué muito antes, Deus já está de olho em ti muito antes de você conhecer Deus.
Aí de repente, através das nossas atitudes, a gente quer ser escolhido. Mas a gente não consegue olhar para trás e falar, mas por que eu vou ser escolhido? Eu não obedeço. Eu não creio. Eu não frequento. A presença de Deus para mim é algo só de domingo. Eu não tiro tempo para conhecer esse Deus em 15 minutos de leitura. Eu esqueço ainda de orar. E não estou te condenando. Eu estou te encorajando. Porque dentro de nós, gente, pode ter certeza que tem uma semente para a gente andar com Deus. Deus que nos fez. Por isso essa identidade de filho, sem saber quem é o pai ainda. O mundo fala, não, Deus Pai. Todo mundo vai lá e ora, Pai Nosso. Eu orei muito tempo Pai Nosso, não sabia nem onde ele estava, esse pai meu. Não sabia nem quem era esse pai. Pelo contrário, eu era o filho mais desobediente que existia. Eu e alguns. Mas a gente vai entendendo isso e sobre essa proteção, porque no versículo 11 ele vai dizer, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam. Vamos entender isso e a gente termina com o escritor aos Hebreus, capítulo 1, por favor, versículo 5. Escute isso e creia nisso. Você não precisa somente saber ou ouvir, você precisa viver. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele será meu filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Se a gente pegar, e eu quero ir direto para o versículo 14. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz, não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Daqueles que herdarão, olha a eternidade da salvação, hoje, amanhã, ela precisa continuar até o último dia, onde a gente vai trocar uma cruz pela coroa. É no último dia, gente. Não tem ninguém de coroa aqui. A gente tem uma cruz hoje. E quando fala desses anjos, desses servos, desses ministradores, desses homens no qual a gente não pode adorar somente a Deus, desse projeto no qual a gente entende, e se você for ver, cada vez que eu e a gente vai, próximo culto a gente vai falar disso ainda, nas visões, por exemplo, que Deus entregou, e se a gente for em Daniel capítulo 7, versículo 10, olha que coisa linda, visão a Daniel, e a gente volta no culto passado, Daniel, dentro do cativeiro da Babilônia. A Bíblia, quando traz sobre essa proteção de Deus, quando traz sobre aquilo que a gente precisa estar guardado, a Bíblia fala, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos livros. Vou voltar no 9 para você entender. Continuei olhando até que foram postos os tronos. Daniel estava sobre a visão justamente do julgamento das bestas. E dizia assim, continuei olhando até que foram postos uns tronos,
E o ancião de dia se assentou, sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura, e o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. O rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares de anjos o serviam, e milhões estavam diante dele. Por que eu me sinto desprotegido? Por que tem hora que o medo chega tão perto da gente que nos paralisa? Diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus onipotente, um Deus que pode fazer todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Romanos, capítulo 11, 36. Sabe, eu quero te dar aí, com seus olhos fechados, 1 minuto, para que o Espírito Santo testifique no seu coração a origem do teu medo. E vou te adiantar o que é. É por não conhecer o Deus que você diz que crê. É impossível a gente viver diante de um Deus, a gente se colocar, e aí cada um na sua medida, e talvez seja a medida também do medo. Porque por ser devido às circunstâncias, gente, me mostra o meu natural. Então eu também posso sentir, estou dizendo eu. Mas quando o meu natural gritar, eu preciso ativar o meu espiritual. Eu preciso entrar nesse modo céu, eu preciso entrar naquilo que agora eu estou aprendendo, eu preciso entrar nessa mente minha que foi agora lavada, renovada, para que eu possa viver dessa maneira, não mais no dia de hoje, porque se o chamado é eternidade, eu não posso estar somente no dia de hoje. E o medo vai vir do dia de hoje, gente. Será que esse Deus que dá ordem aos anjos, será que esse Deus que envia os anjos para nos guardar, para um projeto que é para alcançar não só a minha vida, mas gerações, através de um propósito para que nada disso se perca? Por isso que a gente está vivendo algo que já dura somente de Novo Testamento 2000 anos. Por que a gente não crê no tamanho de tudo isso que a gente foi chamado para viver? Que medo é esse que faz com que eu não me lance? Que medo é esse que não faz com que eu passe pelas provas? Se eu já li Mateus 4, Jesus sendo tentado, mas no versículo 11 diz que depois disso, da prova dele com Deus, a Bíblia fala que os anjos vieram e o serviram. Cadê esses anjos na minha vida, Jesus? Talvez você esteja perguntando isso. Cadê os anjos da parte tua, Jesus, que está aqui agora eu aprendendo, que o Senhor dá ordens? Cadê esses anjos? Começa a orar diferente. Começa a dizer: Senhor Jesus, me dê olhos espirituais para ver esses anjos. Senhor Jesus, me dê ouvidos espirituais para ouvir sobre esses anjos, sobre a tua palavra. Me ajuda na minha incredulidade para eu crer. Jesus, eu quero viver isso, e a minha incredulidade, a minha falta de tempo, a minha falta de compromisso contigo. Não estou chamando, gente, quero deixar isso muito claro. Se você não tiver compromisso com Deus, não tenha com a igreja. Não tenha com a igreja, se você não tiver compromisso com Deus. Não é sobre a igreja, é sobre cada um de nós como templo. E por estarmos morando no Altíssimo, é que Deus vai te chamar para esse projeto, como chamou Maria, como chamou Moisés, como chamou Noé, como chamou todos esses homens e mulheres de Deus, que serviram a Ele,
Assim como hoje a gente tem a oportunidade de servir nas nossas casas primeiro, para depois ser a igreja. A gente vai levando a nossa vida e não para pensar nos dias que estão se passando. A gente não para pensar o tempo que está sendo perdido, mesmo depois de eu conhecer Jesus. Mesmo depois de eu estar dentro de um plano perfeito, que tempo é esse que eu não posso mais perder? Pede ao Senhor. Que tempo é esse que eu não ministro na minha esposa, nos meus filhos? Que tempo é esse que eu estou botando toda a expectativa dos meus filhos na geração pequeninos, porque em casa eu não dou mais conta? Como assim? Que tempo é esse que a gente não consegue falar o mesmo idioma, eu e minha esposa e eu? Cadê esses anjos? Cadê essa palavra que é para o outro? Não é, é para você. Essa palavra é para você. O tempo se chama hoje. Então eu quero orar por você e pedir verdadeiramente, sabe? Que Deus coloque arrependimento. Eu não tenho dúvida em tudo que eu leio e em tudo que Deus tem nos entregado, que o arrependimento é a semente, sabe? Eu quero isso, a partir de hoje, pastor, eu quero isso. Mas a semente para você viver isso é você se arrepender, não é só você decidir daqui para frente. Existe um antes na tua vida, e se isso não for entregue ao Senhor na forma de arrependimento, Deus não consegue mover a gente. A semente para viver o novo é o arrependimento. Por isso é que quando a Bíblia diz, e a gente confunde, gente, o arrependimento, quantas vezes a gente se arrependeu, mas o chamado é arrependei-vos e volte para Deus. Não adianta eu voltar para Deus sem me arrepender, e não adianta eu me arrepender e não voltar para Deus. Eu estou vivendo meio versículo, e meio versículo não vai gerar nada na tua vida. Nada. Então, Senhor Jesus, diante dessa palavra, diante dos teus anjos, Senhor, eu creio que vão confirmar, Jesus, assim como a gente viu aqui, onde eles confirmaram, Senhor, para José, para Maria, para todos esses homens e mulheres dentro do propósito. Hoje nós estamos e nos colocamos agora para viver o que está escrito, para viver e ser, Senhor, para Ti, instrumento de bênção, para que a gente possa ir e glorificar o Teu nome. Então, diante disso, Jesus, eu quero te pedir que o Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade e passeie, Senhor, nos nossos corações hoje, para gerar em nós arrependimento, para que depois de nos arrependermos, Senhor, desse tempo de medo, desse tempo de não fazer, de deixar para amanhã, desse tempo de não nos colocar em obediência, temendo, de não ser morada, mas também morar em Ti, que a gente possa entregar isso para que venha realmente o novo. Então, Jesus, que o Teu Espírito Santo e os Teus anjos confirmem hoje, Senhor, amando da Tua vontade, em corações nesse lugar, para que a gente possa se levantar aqui, Jesus, eu creio, arrependidos do tempo perdido, e que isso seja uma semente para o novo tempo. Ministra, Senhor, nesses corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouça essa canção, ouça essa canção. Se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, ajoelhado, se você já quiser vir aqui para o altar, é entre você e Deus agora. É entre você e Deus agora. Você está na presença dEle. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Aleluia, Jesus. pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Se o seu coração apertou aí, eu quero te chamar aqui na frente, para que essa nova aliança se cumpra diante do arrependimento, diante do velho e do novo, que você possa, eu creio, né, se libertar, que você possa se colocar diante dessa palavra para que ela venha se cumprir na sua vida. Esforce para isso. Esforce para isso. Não é para um ou para outro, é para cada um de nós. Eu creio numa igreja de testemunhos poderosos, sabe? Eu creio em uma igreja forte. Eu creio em uma igreja onde as pessoas vão ser movidas, cada um de nós num pedaço, sabe, da igreja de Jesus. E por isso a gente vai se unir, e a gente vai ser uma igreja muito poderosa, não em números. Toda vez que eu vejo números e entendo que os números bagunçavam um pouco aquilo que Jesus queria fazer, a multidão sempre gerava em Jesus aquilo que ele não queria. A última vez de uma multidão reunida na frente de Jesus, ele escutou: crucifica, 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 crucifica. Mas eu creio que aqueles homens arrependidos, aqueles discípulos, começaram a viver algo novo, sabe? Começaram a viver projetos que iam além da vida deles. Por isso eles se entregaram. Por isso cada um morreu, mas nenhum deles abriu mão da presença de Jesus. Eles criam tanto que eles sentiam que se aqui na terra tinha a presença do Espírito Santo, no céu não seria diferente. Paulo chegou a dizer: morrer é lucro. Meu Deus, morrer é lucro. Senhor Jesus, coloco diante de Ti cada coração arrependido nesse lugar.
Coloca o meu, Jesus, por demorar tanto, muitas vezes, a me colocar, Senhor, diante daquilo que eu já ouvi, diante daquilo que o Senhor tem dito, que o Senhor disse. Hoje nós estamos vivendo isso porque eu creio. Cada um de nós, no tempo e na proporção daquilo que nós já ouvimos, cremos e nos colocamos, a gente tem vivido um céu que a gente não conhecia. E a semente para isso é o arrependimento. Então que o Senhor receba, Jesus, cada coração arrependido, que cada coração arrependido aqui, agora, voltando para Ti, que gere dentro de cada um deles testemunhos lindos para edificar a Tua igreja. Que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, avançar, Senhor, limpos, puros, santificados, Senhor. Que a gente possa crer nessa ajuda, nessa proteção, que nós possamos morar, e não somente ser morada. Nos ensina, Jesus, que um chama o outro e o outro chama cada um de nós a sermos essa pessoa no qual o Senhor habita, depois da gente descansar na sombra do Onipotente. Aleluia, Jesus. Recebe cada coração aqui, Senhor. Recebe a realidade de cada um aqui, Jesus. E diante dessa palavra, que a gente se sinta protegido, e que o Senhor possa enviar os anjos, Jesus. Que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos, para que tudo se cumpra nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias e gerações. Assim nós oramos e te agradecemos, Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos tanto de Ti, Jesus. Tanto de Ti, Jesus. Tu não és, Jesus. Tu não és um Deus de longe. Tu és um Deus de perto. E que a gente permaneça muito perto de Ti, Jesus. Independente de onde a gente estiver. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. 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 Léo, nessa unção aí, que a gente volte para as nossas cadeiras ouvindo Deus de perto, por favor. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode curar, mas Tuas palavras